Já estamos. Conta a história das quebradas do Mundaréu. Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra na geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo Plínio Marcos, sou pagodeiro. O samba é a forma da gente minha falar dos seus mais perto. E é nesse embalo que eu vou contar do samba da Paulicéia e de sua gente, que é do tamanho de mundo, porque não se aguenta contar as histórias do seu pedaço de chão de terra firme. Com licença dos mais velhos, vamos de santo. Oi, seu Dionísio da Barra Funda, inocência mulata da camisa verde e branco, Nenê da Vila Matilde, Pitucho, Martelada, Jamburá, Fimbal do Cici, Nego Bravo, Carlão, Peru, Leva Chave de Vai-Vai, a Coral da Alvinegro de Bexiga, Fatunágua, Vatoria, seu Zezinho do Muro, Caipira da Unidos da Vila Bahia, a todos vocês que estão no samba desde o tempo do quadrado, do barricão, tempo em que a polícia acabava com o pagode da base do Champagne, que o negro para sustentar samba na rua tinha que fazer acontecer. A todos vocês eu peço licença. Dona Sinhá da Barra Funda, Dona Eunice do Lava Festa, Dona Ana, senhora que falou provado dos desfiles na avenida, a bênção, guias. Licença, que eu vou falar do samba da Paulicéia. Ô, Juarez da Cruz da Mocidade Alegre do bairro do Limão. Ô, Eduardo do Basílio das Rosas de Ouro da Vila Brasilândia. Ângelo do Vai-Vai. Feijoada e chiclete do Vai-Vai também. Alô, mestre Mala, meu irmão. Lá do Tatuapé, o dono do samba. Alô, alô, Renato Corrêa de Castro. Alô, alô, Sarmento. Vocês todos que são do samba, me dêem licença. Eu vou falar do samba da Paulicéia. Boa noite. Vamos começar em instantes a leitura Ai, que saudade da Saúva, uma peça curta de Plínio Marcos, de 1978, que hoje vai ser lida pelos atores Marcos Martins e Luiz Eduardo, cada um na sua casa, né, nesse momento de quarentena. O Luiz Eduardo lá em Londrina, o Marcos aqui no Rio de Janeiro, eu também aqui no Rio. Depois do bate-papo a gente vai ter a participação do Ricardo Barros, que também está na sua casa, só que em São Paulo. Então a gente vai começar em instantes. Depois do bate-papo a gente também vai abrir para algumas perguntas, alguns comentários. Então quem quiser já comentar alguma coisa aqui no chat, ele está aberto. E depois a gente vai respondendo todo mundo. Então, vamos lá. Está todo mundo me ouvindo bem? Se alguém puder escrever aqui nos comentários se está ouvindo bem, se está vendo bem a imagem também, se está travando. Vai ajudar a gente nesse momento aqui para começar a leitura. Então, vamos lá. Vamos dar início à apresentação da peça Ai, que saudade dessa uva, de Plínio Marcos. Um texto escrito para o jornal semanal Movimento, publicado na edição número 180, de 11 a 17 de dezembro de 1978. Com o lead abaixo, além de um comentário, após o final da peça, esclarece o título. Segue comentário. O governo brasileiro, a bem da verdade, não está medindo esforços para transformar o país num deserto total. Os detentores do poder estão tramando vencer a riqueza madeireira da região amazônica para empresas estrangeiras,
e dessa forma devastarão o solo. Tentam, através da censura policial, acabar com a inteligência. Se eles atingirem seus objetivos, em poucos anos seremos a região mais árida do planeta. Eu sou um ex-autor teatral, porém, e sempre tenho porém, hoje, aqui, por ter certeza de que não poderei colocar no palco, apresento minha última peça teatral. Ai, que saudade da saúva. Boa noite, mister. Boa noite. Mister, quer comprar madeira da floresta amazônica, mister? Não. Poxa, mister, mas vai perder essa moleza? Preço de liquidação, mister. Saber que bom preço, mas amazônica ser região perigosa. Que isso, mister? Tu tá enganado. A região amazônica não fica na Baixada Fluminense, mister. E tem outra. O mister não pode entrar em todas. Quem espalhou esse boato foi a Unesco. Poxa, mister, você tá sabendo, você tá por dentro. A Unesco tá toda infiltrada de comunista, mister. Eles espalham esse boato para avacalhar com a gente, mas deixa isso para lá. Mister, eu quero te vender madeira da floresta do Amazonas, que não fica na Baixada Fluminense. Não confundir floresta amazônica com Meriti. Eu conhecer floresta amazônica como palma da mão. Floresta amazônica é onde avião meu desce para pegar areia monosática e largar lixo atômico. Eu vou fazer uma confissão para você. Para nativo que vê avião que desce e levanta, meus rapazes dizem que avião é disco voador. Do rabo! Do rabo, mister! É por isso que todo dia vejo no dia noticiário sobre discos. Do rabo! Essa é do rabo, mister. Eu preciso contar isso pro João. Não posso deixar de contar pro João, mister. Você sabia que quando ele estava na ativa, todo dia ele recebia notificação sobre discos voadores? Ele recebia muita informação sobre OVNIs, ele tinha certeza que isso era coisa de comunista. Não, coisa de comunista, ser meus rapazes pegando areia monosática na floresta amazônica. Do rabo! Do rabo! Vai ser um alívio para o João saber que isso era coisa de vocês. Mas, mister, já que vocês conhecem a região, vocês estão sabendo que é mole tirar madeira de lá. Não ser mesma coisa pegar areia monosática e pegar floresta. Região amazônica ter índios. Esse índio não querer cara pálida, pegar areia, cara pálida, bum, 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 índio morre, ninguém vê índio morto no meio da floresta. Mas se tira a floresta, índio morto aparece. Se o problema é o índio, mister, não tem problema. A gente tira o índio, o mister compra madeira. Mas não pode tirar índio. Comunista dizer que multinacional não tem coração. E que bum, bum, bum e índio prejudica negócio multinacional no mundo todo. Comunista enche o saco. Só enche, mister. Só enche. Só enche. Comunista é uma coceira. Mas com a gente eles não vão poder chiar. A gente tem um plano legal para tirar o índio. Vai usar plano Anchieta? Que plano Anchieta? Mandar missionário tuberculoso catequizar índio. Missionário espirra,
Índio morre. Índio morre até de gripe. Plano bom. Isso é coisa do passado, mister. Com a gente é tudo na base do só matar o que não dá lucro. Sente o aroma da perpétua, mister? Nós vamos emancipar o índio. Não, não. Vai ter dor de cabeça com o intelectual progressista. Intelectual subdesenvolvido gosta de índio. Não vê que massacre de índio dá para fazer um monte de filme? Ganhar muito dinheiro? Hã? Comunista a gente sabe como tratar, mister. Se eles chiam, a gente bota eles na cadeia. Basta alegar que eles estão jogando o povo contra o governo e cana dura neles. Ninguém pode reclamar de nada. Mister, a nova lei de segurança nacional que a gente bolou é de fuder. Essa lei que vocês bolaram é very good. Very good. Outro dia nem tinha sido aprovada a lei ainda. E nós já aprendemos um jornaleco desses comunistas, sem explicar nada para ninguém. Com umas 3 dessas, eles vão falir. Eu saber lá fora. Very good. Very good. Nós vamos emancipar o índio. Aparentemente, nós estamos dando uma colher de chá. Mas, ó... nós deles! Um teu talo, mister! Faremos com o índio o que a princesa Isabel fez com os crioulos. Nós vamos transformar o índio em mão de obra barata. E ninguém vai poder estrelar. Estamos aí com os direitos humanos do nosso lado. As multinacionais, os empresários nacionais, eles podem contratar o índio como mão de obra barata, servente de pedreiro pagando uma ninharia. E o índio que não topar, a gente manda a polícia dar um aperto nele. Não tem carteira de trabalho assinada por empregador? Cana dura! Do rabo, mister! Do rabo! Índio vai roçar a parede para comer farofa, mister. Nós temos aqui uns seguranças, uns secretários que não fazem careta para pajé. Mesmo porque pajé não dá ciseiro para ninguém. Não é mole? Mister, moleza igual essa, só baba de quiabo. Se for assim, compro a Amazônica toda. Devagar com a dor, mister. Devagar com a dor. Nós estamos vendendo a madeira da floresta, não o solo da nossa pátria. Que besteira, solo pátria. Índio vai embora. O mister tem razão. Tem razão, mister. Então, very good. Então, eu fazer negócio. Mas, mister, eu... Não sei, sabe que me constrange falar certas coisas, mister, mas o senhor entende? Eu represento um grupo. Eu não estou sozinho nessa. Vamos. Coragem, meu caro patriotão. O meu como é que fica? Meu caro patriotão, não esquentar com o teu. O teu é sagrado. Vai por fora. Fica tranquilo. Seu grupo sabe que não esqueço os amigos. Não esquecer os amigos. Estimo muito em saber isso, Dal. Mister, foi um prazer fazer negócio contigo. Com sua permissão, mister, agora eu tenho que... Mais uma coisa, patriotão. Pode dizer, mister, você manda, você não pede. Do rabo. Patriotão, se por acaso, hipótese, claro, o povo não gostar da emancipação de índio, tá cheio de padre comunista hoje em dia.
Eles não têm mais aquele espírito avançado, colonialista, dos verdadeiros santos como Nóbrega, Anchieta. Digamos, se o povo, insuflado pelos padres, ficar contra a emancipação de índios... Pensamos em tudo, mister. Vamos fazer uma novela. Vamos fazer uma novela mostrando que índio emancipado entra na faculdade. Índio emancipado adquire cultura erudita, namora moça bonita, vence na vida pelos seus próprios esforços. Mas, meu caro, Marinho não vai deixar Boni fazer novela cretina. Boni não vai deixar. Não dar ibope. Não vender eletrodoméstico para dar a impressão que o povo ser rico com o grande estadista Geisel. Novela ser muito burra. Mas tem que fazer. A Tupi faz. A Tupi que está a perigo, faz. Tem que fazer. Se não fizer, não sai o empréstimo que eles estão pedindo para pagar atores e técnicos. Very good. Very good. Mister, até mais, querido. Paga Madeira, Brasil. Brasil paga a dívida externa. Dinheiro e Brasil fica tudo da multinacional. Bom negócio para nós todos. Ao saber da ideia do governo brasileiro de querer vender a madeira da floresta amazônica, lembro-me de uma velha legenda que antigamente se lia nas estações de trem. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Diante dos novos predadores, juro, por essa luz que me ilumina, que sinto saudades da saúva. Plínio Marcos, 1978. Muito bom. Então, essa foi a leitura da peça Ai, que Saudade da Saúva, de Plínio Marcos, de 1978. É uma peça em um ato. Até, inclusive, apareceu já aqui uma pergunta se é uma peça inédita, que nunca ouviu falar. E ela é, de fato, uma peça que agora saiu nessa coleção das obras completas, junto com outras pequenas peças curtas que foram escritas para jornais. Então, por isso, talvez muitas pessoas ainda não conheçam. E agora, então, a gente vai começar o bate-papo. Vou convidar aqui o Ricardo Barros para participar desse bate-papo aqui junto com a gente. Ricardo Barros, o Kiko, que também é biólogo, filho do Plínio Marcos, e a pessoa que também cuida dos direitos autorais do Plínio. Então, com vocês, Ricardo Barros. Ei, Viva. boa noite. Meus parabéns. Parabéns. Valeu. Bela leitura. Gosto muito desse texto. Já tentei por 2 vezes fazer um curta. Eu não, né? Tentei achar alguém que pudesse fazer, porque não é exatamente a minha praia. Mas eu acho que ia cair muito bem como um curta-metragem, né? Pelo tempo, o texto é curto, mas ao mesmo tempo é muito amplo, né? Pode aprofundar bem aí. E impressionantemente atual. Muito atual. Muito. Pois e aí antes da gente começar a falar sobre isso, também falar que a ideia de ler esse texto agora nesse formato que a gente está também, né,
teatro online, de falar de teatro online, fazer tudo de casa, né, como a gente está, aprendendo a usar essas ferramentas aqui, descobrindo como fazer, né, foi uma iniciativa também do Luiz Eduardo, lá em Londrina, que propôs isso para a gente, e aí estamos todos aqui hoje nessa leitura e nesse bate-papo. Então, se você quiser falar um pouquinho, Luiz. Então, primeiro eu queria agradecer a Karen, agradecer o Ricardo, especialmente o Marcos, amigo de longa data, por ter topado essa empreitada, né? Eu sou diríamos, um Plínio maníaco, né? Quando eu conheci o Plínio lá nos idos de 99, a partir daí eu comecei a angariar e buscar tudo que eu pudesse saber a respeito da vida e da obra desse indivíduo. Para mim é um sujeito fora de série. Né, não diria um gênio, porque na história não existe gênios, né, mas uma pessoa extremamente genial, fantástico. E diante dessa situação que a gente vem vivendo, esse governo completamente desgovernado, essa pandemia que nos obrigou a nos trancar, a ficar nessa quarentena, me veio a necessidade de também retratar, e como Plínio, um grande repórter do seu tempo, utilizar esse espaço também para grandes denúncias, né? O texto é extremamente atual. Hoje nós vivemos num país onde o presidente da República apoia a emancipação dos índios, onde o presidente da República apoia um projeto de venda do solo brasileiro, do solo da nossa pátria, onde vivemos um total descaso com a nossa história e com a população brasileira. Então, diante dessa necessidade, fiz o convite para o Marquinhos topou de antemão, né, Marquinhos o texto, né. O Plínio tem muito disso, muitas pessoas conhecem o Plínio apenas como um escritor que deu vozes a personagens marginalizados, e o Plínio foi muito além disso, né? O Plínio foi um escritor completo, o Plínio fez grandes denúncias enquanto repórter, o Plínio retratou a sociedade brasileira sem papas nas línguas, né? Então, eu me sinto muito feliz de estar podendo hoje compartilhar com vocês esse texto do Plínio e poder atuar pela primeira vez com o Marquinhos, né? Embora a gente já tenha trabalhado juntos em outros espetáculos, Marquinhos já me dirigiu, mas atuar junto a gente nunca tinha atuado. E essa quarentena permite isso, né? Estou aqui em Londrina, Marquinhos no Rio, Ricardo em São Paulo, Karen no Rio, e a gente aqui divulgando e compartilhando com todos vocês, Brasil afora, mundo afora. É isso, gente. Vamos conversar a respeito. Muito obrigado. Para mim... É isso, Marcos. Falar alguma coisa? Eu também quero agradecer rapidinho assim o convite do Luiz, porque eu entendi que nesse momento a gente também está descobrindo como inserir o teatro nesse meio virtual. Então, a gente tem que pesquisar. Eu acho que tem muitos atores tentando fazer isso, tentando descobrir, tentando respirar teatro, né? O Brasil inteiro está confinado e parte do mundo também. E todos os artistas, né, também estão confinados. Então, tem gente escrevendo em casa, tem gente pintando em casa, tem gente dançando em casa, a gente está tentando fazer teatro nessa telinha e foi muito legal esse convite do Luiz, porque também é um texto que fala de um momento muito atual nosso, e traz o Plínio, que é tão importante para a nossa cultura, né, para a cultura brasileira. Então, foi um prazer mesmo, assim, parece que é um alívio poder falar de política, né, usando a ferramenta teatro. Isso é muito legal. Eu também, para mim, foi uma surpresa também descobrir esse lado do Plínio, assim, esse lado mais político, e eu conheço pouco a obra do Plínio, e aí então descobri essa peça curta, com um discurso muito direto, feito em 78, e com a mensagem tão atual, né,
Então, acho que foi certeiro para a gente, né? Assim, foi muito legal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Karen. Obrigado, Ricardo, também. É isso aí. Bom, é isso, né? Plínio Marcos, tem algumas pessoas comentando aqui também, né? Que eu acho que é esse comentário de que ele sempre foi atual, né? Ele falava isso, que as peças dele são sempre atuais porque o país não evolui, né? Então a gente está falando de um texto de 78, falando de questão indígena, de questão da Amazônia, que é uma questão ainda para a gente muito, muito atual, muito forte, com vários acontecimentos ainda nesse momento, né? Enfim, não preciso nem falar tão abertamente, né, em relação ao governo que a gente está e tudo que a gente está vivendo. Então, além dessa Ai Que Saudade da Saúva, tem umas outras peças curtas que também, o Verde Que Te Quero Ver, de leitura capilar, que tem muito fortemente essa questão política, que inclusive lendo parece que está falando de hoje, né? Assim, então, muito, muito forte, assim, ao menos para mim, cada vez que eu leio e penso que é um texto que já foi escrito lá atrás e parecer que está falando de uma coisa que a gente está vivendo hoje, né? Então, é isso. Mas estamos vivendo, né? Pois é. Se vocês me permitirem, primeiro, eu que agradeço, né, o interesse de vocês na obra do Plínio Marcos, meu querido pai. Então, só tenho a agradecer o interesse de todos e claro, a obra dele sempre espanta por essa atualidade. Mas eu queria puxar um pouquinho no passado para colocar de onde veio, né, o interesse do Plínio nisso tudo. Então, a gente está falando do ano de 1978. Um pouquinho para trás, em 1969, foi quando o Brasil, vamos dizer assim, oficialmente, claro que já teve várias outras passagens, né, mas a partir do momento de 1969, quando o Brasil decide fazer a Transamazônica, que é aquela estrada lendária, né, que nunca fica pronta, todos os governos já mexeram nela, mas ela nunca está pronta e tal, mas em 69 que o governo militar resolve realmente entrar na Amazônia, o slogan é muito parecido com o slogan que é hoje, né? Na época era ocupar para não entregar, né? Hoje é destruir para não entregar. A gente não entende muito bem, mas é mais ou menos por aí. A partir de 69 para frente, em 72 a estrada foi inaugurada, inacabada, claro, né? Mas começa um processo de ocupação, mas descaradamente com a intenção de vender madeira, né? Sempre foi isso, sempre foi o objetivo maior. E nas capitais, no entorno das capitais, vai crescendo esse processo e criando mecanismos para escoar essa madeira, legal e ilegalmente também, que obviamente o caminho mais fácil é o rio, né? Joga no rio e algum barco vai recolher lá na frente. Dentro desse processo todo, quando você começa esse processo de invadir a floresta, você tem muitos problemas ecológicos e tal que estão à tona hoje, né? A gente for olhar para trás, a partir do ano de 1968, quando o astronauta observou a Terra do lado de fora, né, consegue perceber que não tem fronteira, e aí muda o olhar sobre a Terra, trazendo um olhar mais ecológico para a Terra, de preservação, de tal. Mas isso é um processo lento e que até hoje a gente tem dificuldade de entender e compreender e aceitar, né? Por mais que se façam reuniões em todos os cantos do mundo para falar de ecologia, de preservação, de destruição, que precisa parar com essa poluição, etc., etc., os países ainda continuam poluindo, inclusive nós, Brasil, o mundo inteiro poluindo. Nesse momento que a gente está recluso, volta esse tipo de reflexão, né? Porque a gente vê um mês de reclusão no país, a gente já consegue respirar mais puro, etc. No meio desse processo todo, se a gente vai ver, no ano de 1978, que é o ano que ele escreve isso aí, a questão do índio já tinha caído em pauta, por assim dizer, e esse processo de emancipação que é citado no texto, ele é um processo real, não é uma coisa fictícia do Plínio, é uma coisa real, né, e que o governo queria, sim, emancipar o índio, e fala abertamente sobre isso, de pegar o índio e tornar ele gente, que é o que o Bolsonaro fala hoje, né? O índio vai ser como a gente. Na Lei de Segurança, Ricardo, desculpa interromper, mas isso foi introduzido na Lei de Segurança Nacional em 73, né?
Sim. Não sei exatamente o ano, mas já era um processo que o governo encarava como determinação, né? É mais ou menos a chegada dos portugueses, é pegar o índio e torná-lo gente, emancipá-lo para ser como nós. E hoje, não exatamente nesse termo, mas é o que eles fazem, né? Não, vai dar internet. Na campanha do Bozo, ele falava muito sobre isso, né? Vai ter acesso à internet, vai ter acesso à civilização, por assim dizer. Em nenhum momento resolveram perguntar para o índio se ele quer essa civilização, né? Mas, o índio precisava do primeiro, né? Pois é. De lá para cá, mudou muita coisa, principalmente no que diz respeito à tecnologia de exploração, né? O processo de mineração é infinitas vezes mais destrutivo do que era naquela época. Naquela época, você estava falando de Serra Pelada, onde as pessoas cavavam um buraco quase na mão e saíam com um saco de areia para ver se tinha ouro, né? Hoje em dia você tem mineração, máquinas incríveis que conseguem destruir a floresta em velocidade muito mais rápida. Mas a proposta dos dois governos da época, né, o governo militar e o governo do Bozo hoje, é muito parecida. A ideia é ocupar, destruir, vender e entregar, né, propriamente dito. Como o texto mostra, e os nossos queridos atores aí mostraram com toda a capacidade artística, e eu já vou chamar a atenção sobre isso, mas é o que está acontecendo hoje. Hoje é isso aí, o cara vai lá, põe fogo na floresta. O pôr fogo na floresta é um processo de desmatamento que acelera muito, favorece, né, o trabalhador ilegal, acaba com as instituições. O IBAMA já era muito ruim, hoje é praticamente inexistente, tirando pontos de sobrevivência ali, e o governo favorece isso através desse imbecil que está no Ministério do Meio Ambiente, que é o Salles, né, que inclusive foi condenado, é um bandido condenado aqui em São Paulo, durante o governo que ele trabalhou aqui, por ter justamente mudado um projeto de estudo de impacto ambiental, favorecendo mineradores. Então, é muito complicado esse processo. E de lá para cá, o que mudou realmente é a tecnologia. Hoje você tem tecnologia e tem a malha da desinformação te deixando fora do que está acontecendo. Naquela época, em 1978, o que se tinha era uma situação onde você achava que tudo bem, né? É tão grande, você não tem noção disso tudo. Vale lembrar que no meio disso tudo aí, também nos anos 70, foi quando o Brasil resolveu monitorar a Amazônia para ver se estava dando certo o processo de desmatamento, né? Dentro dessa campanha de abrir a Transamazônica, a proposta era tirar o colono nordestino, que estava passando forte fome no sertão do Nordeste, e jogar na Amazônia para ele falar, vai lá e corta a madeira. Né, corta a madeira, sem cortar a madeira a terra é sua. E ele foi lá e ia. Então, se criou, através de um pedido do governo militar para o INPE, né, que é aqui em São José dos Campos, o processo de fazer, que é o sistema PRODES, né, que é justamente esse sistema que no ano passado começou a perceber que estava tendo desmatamento além da conta e que levou ao Ricardo Galvão ser, com todo respeito, chutado para fora por esse governo imbecil. Então, a situação é essa, né? O ditador, mais ou menos, pode fazer o que quer. E a gente vê realmente uma situação bem complicada nos dias de hoje, e eu diria que é 1000 vezes pior, 1 milhão de vezes pior do que acontecia na época. Porque na época você colocar um monte de homens com enxada, serra, até motosserra e tal, é uma coisa. Hoje você coloca com 2 tratores que tem o tamanho de uma casa, de 3, 4 andares, puxando uma corrente e cai a floresta inteira. Aí mete fogo, já está lá seu pasto. Depois é só jogar soja e o que você quiser. Realmente é deprimente esse processo. Deixa você falar um pouco, senão eu também falo, só eu falo. Eu só queria dizer que, assim, esse texto aí, ó, ele foi concebido, quem teve acesso à leitura, ou quem só viu os nossos queridos atores aí, ele foi concebido imaginando uma sala de reunião, né, onde o Patriotão e o Mister têm essa conversa aí, negociando o futuro da nossa floresta e dos índios que são os legítimos moradores de lá, né? E esse modelo internetico aqui, dentro da sala de online aqui, funcionou extremamente bem, né? Atualiza bem o texto, só o fato de jogar aqui, eu achei muito bacana. Parece que eles estão numa videoconferência, né? Isso, ficou bem, dá um tom, né? Parece que entramos na sala errada e estamos vendo os filhos da puta lá de
Porque é uma situação bem assim, parando para pensar, é uma situação bem comum de políticos, né, que fazem coisas ilícitas, né, que fazem essas ligações, né, que esses encontros, a sala fechada e falam esses assuntos confidenciais, né. Então, essa parte que ele fala, e o meu, né? Ele fala, não, né? Sua parte não está esquecida, não, né? Então, a gente sabe que isso aqui é uma situação política super comum de acontecer, assim, né? Então, é bem interessante essa proposta dessa conversa desse político brasileiro com um americano, um gringo, sobre um bem natural nosso, né? Tem uma pergunta aqui do Marcelo Guerra, que é a seguinte: Grande como Lelo. ser. Curitiba. Tá lá em Curitiba. Como ser ativista, como Plínio foi, hoje em dia, sem espantar o pessoal da direita? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Essa pergunta vai direcionada para quem? Marquinhos. Não, eu quero a ajuda dos coleguinhas. A gente estava conversando sobre isso, conversando nos ensaios com o Luiz, que talvez a sensação que eu tenho é que quanto mais hoje você é explícito numa crítica, menos ela está tendo efeito. Então, eu acho que é um problema de comunicação, não sei. Me parece que o Plínio, naquela época, ele era explícito e isso tinha mais efeito da época. Podia ser explícito. Hoje eu acho que, não sei, eu acho que a gente não consegue. A pessoa, quando é pública, de esquerda, está sendo ridicularizada, qualquer pensamento honesto, humano, está sendo ridicularizado. Então, eu acho que é uma grande questão mesmo, assim, ler essa obra do Plínio, por isso que é inspiradora, né? Assim, para mim é muito inspirador ver uma pessoa que sai gritando e falando, porque eu acabei de voltar, fui na padaria cheio de máscara, comprar um pão, e chego lá, tem um monte de bolsonarista sem máscara, e eu fico acuado com aquilo, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que a gente está num limbo. Na verdade, eu acho que a gente não virou ainda isso, né? Assim, não virou, falta uma página ainda para virar isso. Mas o Ricardo talvez possa iluminar um pouco mais isso também, porque ter um pai assim, eu acho que deve ter sido inspirador e você deve ter sentido isso mais de perto. Jogou, né? A bucha para mim, né? Olha, na verdade, o que eu posso dizer, assim, quando a gente chega em 1978, quando o Plínio chega nessa situação, em 1978, ele já tomou tanta pancada, que ele já está naquela fase, e é uma frase que ele falava muito nas crônicas, de todos os processos que ele teve que encarar, de censura, de proibições, de privações, né? Se você for ver, a história dele começa em 1959 com o Barrella, já sendo censurado. Antes da ditadura, o Barrella foi censurado. Depois disso veio Dois Perdidos de Mano de Suja, Navalha na Carne, Abajur Lilás, enfim, e um processo de perseguição para a obra do Plínio, que nunca se envergou, vamos dizer assim, né? Então você chega em 1978, você está aí há quase 10 anos do Abajur Lilás, que foi escrito em 1969, imediatamente censurado. Em 1975, eles tentaram fazer uma nova montagem, que foi de novo censurada, foi proibida de ser encenado em 75, e a partir de 75, cada vez mais, o Plínio vai ficando sem espaço para trabalhar. Até os próprios jornais, né? Porque ele escreveu desde 68 até 1977 em vários jornais diferentes,
principalmente no Última Hora, mas também na Folha de São Paulo, Diário da Noite, no próprio Jornal Movimento, e vai ficando ruim para ele. Devagarinho, as alternativas dele vão se fechando e ele passa a editar o próprio livro para sair para a rua, e vender, fazendo conferência, fazendo palestra, enfim, para se virar, porque as peças estão todas proibidas. Em 1978, já está num processo de liberação do Abajur, do próprio Barrela, do próprio Navalna na Carne, Dois Perdidos, que já tinham sido liberadas, depois voltaram a ser proibidas, enfim, era uma salada, né? Na verdade, chega um momento que não tem mais uma proibição, mas você precisa tirar um alvará que permite a encenação, e esse alvará nunca sai. Então fica lá, não resolve, mas nunca sai. Sem o alvará você não pode entrar em cartaz. Então nesse processo todo de 78, já começa, entre aspas, assim, né, a abrir uma luz no fim do túnel. A gente tem que ver que em 1980 ele conseguiu a liberação do Abajur Lilás e do Barrela, finalmente uma tacada só, e esse processo já está ali, a gente está falando de dezembro de 1978, né? Em 79 já começa um processo, eles começam a fazer algumas apresentações do Barrela clandestina, para pressionar essa liberação, e finalmente em 1980 oficializa a liberação. Mas é um processo que ele já apanhou tanto na vida dele, e há de se ver que ele não era uma pessoa do PCdoB, do PC, do isso, daquilo. Ele é uma pessoa coerente com os ideais, lutando sempre pela liberdade de expressão, né, respeitando a opinião dos outros, por mais que ele não concordasse. E hoje, infelizmente, como o Marcelo estava falando aí, hoje em dia você não tem muito respeito, né? As pessoas mal escutam o que você tem para dizer, independente de concordar ou não. Então fica aquele vácuo. Eu acho que hoje o Plínio talvez tivesse que ter uma atitude um pouco mais tecnológica, né, para poder funcionar. Não sei como seria isso para nós, né, que não somos tão geniais, né, como o Luiz falou, que era o Plínio. Mas o texto que o Plínio escrevia é extremamente forte, é extremamente visceral, né? Esse texto numa montagem, num curta, ou mesmo aqui, ele traz o questionamento, né? A gente vai desligar o nosso computador hoje e vai ficar ruminando, né, na ideia. E isso que era a força do texto do Plínio, na mão de dois grandes atores, que é o que ele sempre falava, né, dos textos dele. O teatro do Plínio Marcos é o teatro de ator, então precisa dessa interpretação, porque senão qualquer um pode pegar o livro, né, estamos aí com a coleção à venda, qualquer um pode pegar o livro e ler, mas o bacana do teatro é você ver a encenação, ver o ator em cena, né? Isso que é o bacana, né? Olha lá o livro. Eu acho que também um pouco dessa resposta aí à pergunta do Lelo, assim, né? Como ser ativista como ele foi hoje, né? A gente está vivendo uma situação, né, completamente atípica com a pandemia, tendo que lidar com essas ferramentas online. E eu fico pensando que isso que a gente está fazendo é uma forma, né? Com certeza, a gente com certeza. Lendo um texto que trata sobre essas questões que até hoje nos afetam, que sempre nos afetaram, que nos mobilizam como cidadãos, nos mobilizam como artistas, né? Como pessoas que estão pensando sobre o seu país, né? Sobre a situação que a gente vive. E estamos aqui conversando, né? Então, acaba que essa é uma maneira, eu fico pensando que essa é uma maneira. E aí eu vou emendar numa outra pergunta aqui, que é uma pergunta do Plínio Marcos, que se chama Plínio Marcos por causa do Plínio Marcos. Que maravilha! Você que está usando minha página aí, né? Está usando meu nome no Instagram. Que bom, que bom. Está em boas mãos. O Plínio Marcos pergunta como e por que o Plínio seria censurado hoje? Quando o politicamente correto volta como desculpa para atacar a minoria retratada pelo autor. Deixa eu reler aqui. É uma pergunta e uma afirmação, né? Deixa eu ler de novo. Como e por que o Plínio seria censurado hoje? Aí ele responde: quando o politicamente correto volta como desculpa para atacar a minoria retratada pelo autor. Eu acho que Hoje eu acredito que a gente vive num mundo que o acesso à informação ele é tão rápido que ele oportunizou que
grandes imbecis tivessem acesso à informação, mas que não as utilizassem. Eu estava conversando com o Marquinhos também num dos nossos bate-papos acerca de que hoje o Plínio, eu acho que ele seria atacado por todas as partes. Ele seria atacado, inclusive, pelo meio teatral, né? Não que ele não tenha sido também durante a sua vida, mas de que essa maneira, ele foi, né? Mas de que essa maneira, hoje a gente, sabe, eu fiz um comentário outro dia na minha página no Facebook, um camarada falando que ele estava passando por mentiroso, e eu sugeri para ele um livro de história, né, para que ele pudesse, através da história, confrontar e dizer, tá aqui, ó, não é mentira. E o camarada respondeu para mim, eu quero que a sua opinião se foda. Eu falei, bicho, não é opinião, não é uma questão de opinião, é um retrato do que está acontecendo na realidade. Então, eu não sei, eu acho que hoje a gente vive uma situação de extremos onde as pessoas perderam a capacidade de interpretar as coisas. As pessoas perderam a empatia, as pessoas perderam a capacidade de se colocar no lugar do outro, sabe? Esse Brasil específico que a gente está vivendo, esse Brasil vai ter que entrar em quarentena para poder se resolver, né? Enfim, eu acho que eu já me perdi completamente na pergunta que foi feita, mas eu acho que realmente... eu acho que esse comentário sobre a volta do politicamente correto, né, que sendo uma das formas de atacar essas minorias, né, que Plínio Marcos falou muito de várias minorias, né, em muitas obras, né, então esse posicionamento, o discurso de ódio, todos esses posicionamentos que a gente tem aí, enfim, que a gente está vivendo hoje, vendo cada dia mais, isso muito forte, né, isso de fato uma censura, né, assim, então, ele seria censurado hoje, como a gente também, falando... Essa coisa da censura aí, a gente, quando fala em censura, a gente sempre pensa no poder da ditadura militar, impedindo de que uma obra seja assistida, ou que um livro seja lido, né? O Plínio teve várias obras censuradas no teatro, teve livros dessas obras proibidos de serem circulados, né? Enfim, passou por vários momentos assim. A gente está falando de 1978, coisa que 7 anos depois, né, vem, por assim dizer, o final da ditadura, anistia e tudo mais. E esse processo final aí, apesar de ser um processo, entre aspas, né, de transição, ainda era bem complicado, ainda tinha a polícia na rua descendo a lenha, as pessoas ainda sumiam e etc. Mas se você parar para ver, quando termina esse processo de ditadura, o Plínio passa a ser censurado, sofre uma censura informal, ele mesmo falava isso. Uma boa referência, você assistiu o programa do Roda Viva, né, onde ele dá o depoimento dele lá, nos anos de 85, 86, não sei se eu não tenho bem certeza, mas enfim, ele fala sobre isso, né, a censura informal. A partir do momento que está todo mundo lutando pela liberdade de expressão, está todo mundo junto. Quando vem a tal da liberdade de expressão, as pessoas foram se encaixando. Um foi para uma televisão, outro foi para uma rádio, para um jornal, etc, 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 e passam a fingir que não estão vendo os problemas do mundo. É como se tivesse acabado todos os problemas e começou um mundo novo de felicidade, e tudo vai ser lindo e maravilhoso dali para frente. E o meu pai, né, o Plínio, continuava chamando a atenção uma série de coisas, a invasão cultural americana, a questão do índio, que não era muito observada nessa época aí, ninguém falava de índio, né? O índio não era tão, talvez como o Mister fala, né? Quando tem a floresta, você não vê o índio, vai tirando a floresta, ele vai aparecendo, né? Você não tinha de reservas indígenas e nem os parques, né? Se você for ver o SINUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que hoje o imbecil do Salles estava falando, que já apresentou uma proposta para rever isso aí, ele é de 2000, né? Então não tem nem 20 anos, está com 20 anos, vai fazer 20 anos agora o SINUC. Então o Sistema de Unidades de Conservação, que é uma das leis ambientais mais impressionantes que tem no mundo, mas que não põe para funcionar, né? E o governo atual limou de vez. Então, quando você começa a ver a questão do índio, nessa época aí, as pessoas não falavam muito disso. Falavam esse processo de emancipar, e a própria novela
que ele cita no texto é a novela que passou na TV Tupi com o Richelli, com a Bruna Lombardi, que é o Aritana, né? Então fala do índio, olha, o índio também pode, né, virar ser humano. Pô, mas como assim, não é ser humano? Então o Plínio traz isso aí, e traz nas crônicas também. E nesse mesmo volume aqui, no volume 5, tem um outro texto que ele fala sobre isso, que é o nhen, índio não quer apito. Então ele trazia a tona do índio, mas não é porque ele era o defensor do índio, ele era o defensor da cultura do Brasil, seja do índio, seja do negro, a cultura de São Paulo, a cultura da Bahia, a cultura nossa. Então era um grande defensor contra a invasão da cultura americana, que é o que a gente mais vê aí. Né? Qualquer filme que você assiste aí, Homem-Aranha, Capitão América, é tudo com a bandeirinha dos Estados Unidos, aquela coisa linda, maravilhosa, eles são os heróis, são os salvadores da pátria, e a gente começa a ficar americanizado. Nossa roupa é americana, nossa música é americana, nossa cultura vai escorrendo. Então você tem um local como a Amazônia, com uma coisa absurda de culturas diferentes, de força, de ligação com a natureza, ligação com a grande floresta, e está sendo dizimada. A gente fica vendo a distância sem poder fazer nada. Então, o tipo de censura continua aí. Se ele tivesse aqui hoje, né, estaria lutando pela mesma censura. A censura que os caras olham e falam, puta, lá vem o Plínio falar das putas de novo, né? Ah, não vou patrocinar o Plínio Marcos. Então, não tem patrocínio, não tem a peça, você não vê, você não tem acesso a grandes montagens, a grandes atores, grandes atrizes fazendo, porque eles preferem fazer alguma coisa que dê dinheiro, e o dinheiro está na mão dos patrocinadores, e os patrocinadores vão botar na mão da peça que não vai trazer problema. Né? Então, isso o Plínio sofreu muito ao processo durante a ditadura e pós-ditadura também, e até hoje acontece. Hoje, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, mas hoje a classe teatral precisa se ajustar também, porque hoje em dia a classe teatral não sabe como fazer se não for através de um edital, ou se não for do SESC. O SESC vai patrocinar a Petrobras, o edital X, Y, PROAC, etc, etc. Então você está sempre na mão do governo. Né? Que nem agora. Agora você vai lá pegar R$600 e fica na mão do governo. Ah, mas o governo me deu R$600. Então não tem como você ficar engolindo, sabe? Ele cansou de falar isso. Eu tenho várias crônicas, eu tenho mexido nas crônicas. A nossa intenção, assim que possível, tiver um caminho, tiver uma brecha, é editar obras completas das crônicas, como o Luiz falou aí no começo da nossa conversa, vai muito além do teatro, né? Então as crônicas são viscerais também, fala um momento histórico, né? Registra um histórico, registra toda a luta dele, e tem a peculiaridade do Plínio falando de personagens de Santos, do Brasil, enfim, e essa coisa da cultura, principalmente através do samba, ele estava sempre presente. O samba de São Paulo esteve sempre presente, um dos primeiros que colocou o samba paulista como numa situação diferente, né? Através do Geraldão, do Zeca, etc. E a censura dele nunca acabou. Hoje também não acabou. Então, se ele tivesse aí, também estaria sendo censurado, porque ele não faz concessões. Isso é uma coisa que a gente briga muito e vê, infelizmente, vê isso acontecendo nos jovens que estão chegando no teatro e querem se apoderar da obra. Eu tenho crônica do Plínio separado, falando que ele fala sobre isso, né? Na época não era o jovem de hoje. O jovem de hoje sai da escola, né? Sai da escola de teatro. Na época é o teatro amador. Mas o teatro amador queria montar grandes autores. E meu pai falava, não, a minha obra não é para teatro amador. Entendeu? Aí é muito fácil, né? Você vai pegar uma obra que já está consagrada, que já foi reconhecida como uma obra-prima, um clássico, e quer fazer o teatro amador, o teatro de escola, sei lá, quem está começando tem que desenvolver a própria dramaturgia, seja ela boa ou ruim. Claro que ninguém vai virar Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, mas precisa desenvolver a capacidade de mexer nas suas inquietações. A obra do Plínio Marcos é toda assim. Então, só tem as peças dele em função das inquietações que ele tinha de acordo com o que ele via na sociedade. Então, ele via essa situação que a gente acabou de ver na leitura e ficava inquietado e colocava no papel. Né? E foi assim com o Navalha na Carne, foi assim com o Barrela, foi assim com Dois Perdidos e Uma Noite Suja, foi assim com o Bote da Loba, foi assim com os 29 textos que estão na coleção, foi assim. São textos que ele escreveu com a inquietação diante do que ele estava vendo ali. Uns são melhores, dramaturgicamente falando, outros nem tanto, você vai ter sua opinião pessoal, mas a questão está sempre ali. E ele nunca se vendeu. Então, o próprio Abajur Lilás aí, para concluir o raciocínio, o Abajur Lilás, quando ele foi censurado e ficou naquele processo de briga,
foi falado para ele, ó, mas você corta essa frase aqui, corta aquela frase ali, e aí a gente libera. Eu falo, se eu cortar essa frase aqui, cortar essa frase ali, eu vou te dar a parceria. E não tem parceria, não tem concessão, não vai cortar. O texto é meu, eu escrevi desse jeito. Não está satisfeito, escreve outro texto. E é o que a gente briga muito hoje. A gente vê a molecada chegando hoje, pega o abajur lá, que é um texto de 1 hora. 1h10, né? Nada demais. E o cara quer cortar. Pega o Dois Perdidos, fala, não, mas é muito repetitivo. Dois Perdidos, Uma Noite Suja, que é um clássico. E o cara quer cortar, entendeu? E outra, muda o nome de personagem, mistura o Dois Perdidos com... Então perde o sentido, até porque... Por que você está fazendo teatro? Ah, porque eu quero fazer propaganda, né? Mas... Então, a primeira censura que tem é da pessoa que está lendo, que não tem acesso. A segunda é da pessoa que não consegue montar, por mais que queira. E aí tem que fazer certas adaptações. E esse tipo de adaptação não interessa para ninguém. É melhor sentar e escrever o próprio texto aí. A censura continua, mas a gente não quer que seja diferente. A gente quer que as pessoas leiam e se sintam incomodadas. Até que chegue o dia... espero estar aqui ainda, mas espero que um dia a gente possa ver a obra do Plínio falando, poxa, mas naquele tempo era assim? Em 1978 era assim? Nossa, era assim que acontecia em 1969, como a gente faz com a obra do Shakespeare hoje. Quem sabe, né? Quem sabe. Quem sabe, né? Tomara. Eu acho que é isso. Bom, uma das perguntas aqui que eu acho que o Kiko também já pode responder, eu vou responder, ele termina, que é se essa peça está na coleção lá que a Funarte lançou. Sim, assim como outros. Como se compra a coleção? Estão perguntando onde se encontra, como se compra, e eu acho que o Kiko já pode aproveitar essa coleção é assim. A coleção... Baixou o camelô, vamos lá. Não, aqui é de livraria, Muito bom, a coleção é o seguinte, quando meu pai ainda em vida, né, em 1997 ele fez um acordo com a Funarte, e na ocasião, em 1997, ele fez esse acordo por 10 anos, passando para a Funarte os direitos de publicação e exclusividade dessa publicação. Infelizmente, esse livro não saiu. Em 1999, o Plinião passou dessa para melhor, e o livro não saiu. Quando eu assumi a obra, né, a representação da obra, a gente tentou negociar com a Funarte na época, não evoluiu. Tentamos conversar com várias outras editoras, não aconteceu. E aí, finalmente, conseguimos em 2000 e... Até esqueci a data aqui, deixa eu ver aqui. Em 2017... 15 ou 16. Enfim, nos meados dos anos 2017, lançar com a participação do Alcir Pécora, que é o que dá o diferencial dessa obra, né? O Alcir fez um trabalho incrível, cada um dos 29 textos que estão nos 6 volumes, ele faz um aparato dos textos todos, mas ele faz a divisão dos textos de acordo com os assuntos. Então, por exemplo, esse livro que a gente está mostrando aqui, que é o número 5, né, chama-se No Reino da Banalidade, e traz 9 textos, sendo que um deles é o Ai, que Saudade da Saúva. Se eu não me engano, são 5 textos curtos e 4 textos completos, né? E por aí vai a divisão nos 6 volumes. Esses livros todos poderiam e deveriam estar sendo adquiridos na própria Funarte. Infelizmente, ao que me consta, a Funarte não está funcionando, né? A cultura nesse país não está funcionando. Era um ministério, virou uma secretaria, botaram um imbecil lá, tira imbecil, põe imbecil, tira imbecil, põe imbecil, e não acontece nada. E, infelizmente, a Funarte também não sei como é que está. Mas a gente tem o livro disponível para venda. Quem tiver interesse pode me procurar na página do Facebook do Plínio, né? O @face pliniomarcos.com, ou também no Instagram, que é Plínio Marcos Autor, ou pode na minha página pessoal aí, Ricardo Barros, enfim, quando você me achar aí, você manda. O que a gente tem feito normalmente é cobrar R$210 pelos 6 volumes, né, com os 29 textos, e isso já inclui o correio. A gente estava fazendo isso até o começo desse ano, a gente continuava fazendo isso. Eu não sei como é que está funcionando o correio agora, mas a princípio está funcionando, então a gente manteria isso. No caso de um parcelamento, o pagamento pode ser feito através de depósito bancário,
ou se preferir, eu mando um link com a possibilidade de pagar através do PagSeguro em cartão de crédito. Existe a possibilidade de parcelamento também, só que isso aí vai ficar um pouquinho mais caro, dependendo de onde você mora, a gente faz o cálculo em função do frete. A princípio, R$210 à vista, sem frete, mando para qualquer lugar do Brasil, se tiver correio. Se for em São Paulo, a gente dá um jeito de entregar. O difícil é só a questão do vírus, né, que a gente está aqui dentro de casa deixando a barba crescer, então eu não tô fazendo esse corre. Mas tem livro, tem texto, enfim, a gente está à disposição. A minha função aqui é justamente essa, é divulgar a obra, fazer com que essa obra chegue na mão das pessoas, que as pessoas possam ler, enfim. Pode nos procurar aí, dá um like. Não é. Eu falei do camelô porque, desculpa, Karen, eu falei do camelô, mas é porque eu mesmo conheci o Plínio comprando dele, dentro do embornar dele, tirando o livro e sacando e vendendo uma obra ali de mãos em mãos, né? Então, é uma referência sensacional, um camelô da arte. Ele era muito camelô. Começou em Santos, né, fazendo umas muambas lá e trazia para São Paulo para vender aqui. No começo dos anos 60, logo depois do Barrela, né, teve os fantoches, e aí, se eu não me engano, 61, 62, ele já tinha vindo para São Paulo, já estava instalado aqui em São Paulo. Mas nesse momento de transição, ele ia e vinha muitas vezes, né, para tentar se achar e etc. E nesses corres aí, ele pegava umas muambas dos navios que estavam chegando e trazia para vender aqui. E entre essas muambas todas, figurinhas, né? O figurinha difícil. Ele vendeu muita figurinha, que era aquela álbum de futebol, né? Da Copa do Mundo e tal, e, enfim, tinha que se virar. O teatro ainda era comendo grama, né? Dormiu no Arena, essas coisas todas. E ele falava que como é que é? Que ia morrer logo para fazer sucesso, né? Para valorizar ele dava autógrafo. O Luiz deve estar o livro aí, se comprou no Bornel, deve estar com o autógrafo lá. E falava que ia valorizar, né? Ia morrer logo para valorizar o autógrafo. Mas o que ninguém sabia é que ele vendeu tanto livro e autografou tanto que se você for no brechó lá, você vai ver os livros lá autografados. Dependendo do seu nome, você acha um lá, né? Se for nome mais comum, assim, Paulo, Marcelo, essas coisas tem. Mas eu rabisco assim, você diz que é para você mesmo e tá bom. Mas esse aqui ele não tem autografado, não tem autografado. E tem uma pegadinha, ó, e o pior não é nem isso, ó, tem uma pegadinha ainda, né? Porque esse livro aqui tem duas coisas curiosidades da edição, né? A edição não foi simples, foi um processo longo aí até finalizar, até assinar, né? Depois que conseguimos assinar, virou um processo para mim, né, de muito aprendizado, onde o Alcir, a minha mãe, Valderiz de Barros, e também o pessoal da Funarte e da gráfica, né, do pessoal da gráfica lá que organizava tudo, nas conversas, para mim foi um aprendizado infinito, né? Eu estava separando as imagens do livro, mas a conversa deles, detalhes da edição, entre o Alcir e minha mãe, e o pessoal da Funarte, isso aí realmente foi uma faculdade ali, foi bem bacana. E dentro desse processo todo aí, de preparação, de edição e de finalmente lançamento, teve muitos entretantos, né? Num primeiro momento, iam ser 10 volumes. Um belo dia eu procurei o Alcir tinha encontrado meu irmão em alguma reunião de literatura, e os dois conversaram, e não sei exatamente por que caiu no assunto, mas o Alcir falou que teria, claro, interesse, isso há muito tempo, que teria interesse de organizar a obra e tal, e ficou lá guardado, até que quando foi ali perto de 2015, 2014, 2015, que surgiu de novo uma possibilidade, eu tinha ido em algumas editoras tentar uma negociação que não evoluiu, até que surgiu uma possibilidade através da Funarte. Quem abriu essa porta para a gente foi o Juca Ferreira, que na época era ministro da Cultura, ele abriu a porta da negociação com a Funarte, na época era o João Bosco, e era o governo Dilma que estava em cartaz, né, vamos dizer assim. No processo de fazer o livro, né, a Dilma foi gentilmente convidada para sair, né, foi chutada para fora, e entrou, né, aquele cara lá, e infelizmente é o nome dele que está aí. Então a gente sempre aconselha, quando você comprar a sua coleção, você risca ali na primeira página lá e dá uma apagadinha lá, que acho que escreve fora da frente, né? Aí cada um escreve o que quiser,
mas eu quero deixar claro que isso aí não é opção nossa, infelizmente, né? Mas, pelo menos, o que nos dá orgulho, até onde eu sei, o grande trabalho da Funarte, antes de degringolar, é a nossa coleção. E é uma coisa que estava parada na atmosfera para ser resolvida desde 1997, e aí 2017 conseguimos editar. Ufa! Agora tem as crônicas. Eu queria falar também que o Edson Lima deixou aqui um comentário falando que também tem a coleção no Espaço Plínio Marcos, uma tenda na Feira de Artes da Praça Benedito Calixto, que agora na quarentena está suspensa. Que o projeto Autor na Praça foi criado na feira em 1999 com Plínio Marcos, e por isso o nome do espaço. O Edson é parceiro aí da Resistência, faz um trabalho muito bacana na praça ali, com o Autor na Praça, ele leva autores, né? Começou com o Plinião, mas tem uma horda de grandes autores que já passaram por ali, vão para a praça lançar seus livros e tem contato direto com o povo, é muito bacana. Quando não estamos em situação de reclusão, todo sábado à tarde está lá, está bombando, tem um livro novo ligado à cultura, bacana, sempre relevante. O Edson é um guerreiro aí, Edson. Apesar de ser corintiano, né? Na outra leitura ele brigou. Isso não é defeito. Isso não é defeito. Não, foi ele. Você se lembra da outra leitura, quando foi ler Quando as Máquinas Param, né? Que o colega veio com a camiseta do Fluminense. E aí foi dele comentar que o personagem é corintiano. Grande Edson. Bom, então acho que aqui, antes de finalizar, tem uma pergunta aqui que eu achei ótima, que é: quando teremos mais? Se a pergunta é se quando teremos mais de leitura, se a pergunta está se referindo a isso, né? Pelo que eu estou entendendo, espero que a gente consiga fazer outras, sim. Eu acho que essas peças curtas, por exemplo, as outras, né, o próprio Verde que te quero verde, o Leitura Capilar, o Nhenhenhen, eu acho que são boas peças para a gente ler nesse formato e discutir e conversar sobre tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho ótimo também, até porque essas peças são desconhecidas, né? Então favorece o conhecimento do público, a discussão, enfim, dá para ruminar um pouquinho nessa obra. A gente leva Plínio Marcos para casa das pessoas, né? A gente leva teatro para casa das pessoas e inquietações e tá junto também de alguma maneira, né? O Marcos, como um grande repórter do seu tempo, ele não podia deixar de estar presente, né? É verdade. Tá aí, né? Tá aí, com certeza. Bom, Marquinhos, eu tenho algumas sugestões aqui, a gente pode depois conversar. Caraca! Vamos! Tem uma pergunta aqui, uma última, então, para a gente fechar, do Dado Sod. Kiko, ainda tem algum texto inédito de Plínio que você pretende lançar? Das peças, eu acho que não, né? Mas das crônicas, sim, não é isso? É isso aí. Do teatro não tem. O que a gente fez nesse trabalho com o Alcir, vocês que acompanham a obra do Plínio e tal, os livros e mesmo o que veio para a internet depois, vocês devem perceber que muitas vezes os textos estão errados, né? Ou foi digitado num livro com o português da época, ou tinha erro de português, né? Como eram livros não tão cuidados no termo de edição, às vezes ele vinha com erro de português, sem revisão, etc. E também muitos textos que ele mesmo, às vezes, escrevia, depois reescrevia. Então, a ideia era pegar o último texto que foi atualizado pelo próprio Plínio, né, para colocar aqui no livro, para oficializar. Essa é a versão correta, e a partir dessa versão não muda mais, né? Só vai mudar se tiver algum detalhe de língua portuguesa, um acento, ou outro que precise ser ajustado. Mas, a partir dessa edição, os textos estão teatrais, né, estão todos aí. Existem textos que no nosso site estão sendo mencionados como inacabados, mas, na verdade, esses textos não existem, né? Existem alguns rabiscos que o Plínio, sim,
pretendia escrever algum texto, mas que não evoluiu e que não virou um texto, né? Existem aí os textos, as crônicas, que é o foco, seria lançar as crônicas, né? Mas as crônicas ainda vai passar por um processo longo, quem sabe a Karen não possa me iluminar aí, a gente precisa de apoio no sentido de revisão, a gente já tem mais de 1.000 crônicas catalogadas, depois que um colega lá do Sul fez o trabalho de doutorado com as crônicas, a gente tem em torno de 1.000 crônicas catalogadas, mas que precisam ser revisadas na questão do português, precisam ser pensadas em como serão editadas, 1 volume, 10 volumes, ordem cronológica, por jornal, né? Porque teve um momento que ele escreveu no jornal Última Hora, daí ele saiu, escreveu no Diário da Noite, aí voltou para Última Hora, né? Então, como seriam organizadas essas crônicas todas? Precisa de alguém que aprofunde um pouco mais disso. O nosso colega que fez o doutorado está no barco, mas dentro do processo de revisão e tal, e ainda de pesquisa, não dá para prever, não tenho noção. Mas tem alguma coisa que vai sair. Tem uma outra... Eu acho que também um outro comentário também, que é do teatro, por exemplo, tem as infantis também que não saíram nessa coleção, né? Não, estão na coleção, está no volume 6. Coleção estão aqui. No volume 6, tá. Está no volume 6. Então no volume 6, então, roda de samba e roda de... Isso. Mas também existe já publicado alguns livros com as crônicas, né? Nas Quebradas do Mundaréu, o Quebradas do Mundaréu é um livro que foi lançado, se eu não estou enganado, em 1973, juntando algumas crônicas, se eu também não estou enganado, 42, 45 crônicas que tinham sido publicadas no jornal Última Hora. E depois, em 2003, 2005, enfim, no começo dos anos 2000, ele foi reeditado pela Editora Cultura. É isso aí mesmo. Né? Mas esse aí, infelizmente, já está esgotado. Então, a gente não tem disponível livros de crônicas, né? Tem um ou outro, uma outra coisa assim que eventualmente tem também um outro livro de crônicas, né? Que é a crônica dos que não têm voz, que é do Javier Arancibas, do Fred Maia e me pegou na curva aqui. Tem mais um autor junto que fizeram um aparato histórico ali das crônicas e publicaram também, mas infelizmente também não está mais disponível, não está em catálogo. Então, o que a gente imagina... Você falou do Barra do Catimbó. O Barra do Catimbó é um livro que a gente tem, a edição do autor ainda, a gente ainda tem, está disponível. Já vou até deixar aqui de promoção, comprou a coleção, levou o Barra do Catimbó de presente, tá bom? Lembra, me chama a atenção. O Barra do Catimbó também um processo... é um processo... Pô, mas você não tem? Eu não deixei aí em Londrina para você, o Barra? Mas ele é um livro que ele foi escrito no jornal, né? O Plínio, dentro desse processo dele de escrever para jornal, obviamente que algumas vezes ele se ia além, né? E era censurado, era impedido, aí não podia publicar, se não publicava, não ganhava o leite das crianças, e aí ele começou a publicar o periódico, né? No caso, o Barra do Catimbó, na Barra do Catimbó, no jornal, em capítulos. E depois juntou esses capítulos todos e fez o romance do Barra do Catimbó, que tá aí, a gente ainda tem edição do próprio autor, e aí tá disponível, enfim. Daí é um brinde. Quem sabe em breve então aí, né? Vai sair então é isso, vamos trabalhar nessas crônicas, então. Crônicas completas. Você animou, né, Karen? Claro, né? É isso aí. Se precisar de alguém para ler todas e dar opinião, estamos aí. Não, vamos chegar nesse nível aí, vamos chegar nessa fase aí. Quero agradecer, né, mais uma vez, todo mundo aí, a iniciativa de vocês aí, do Luiz, né, a Karen é sempre parceira aí, desde os tempos do Campão, né, do Mato Grosso. Desde os tempos dos tempos. Pois é. A Karen, todo mundo acha que é carioca, essa cara de carioca aí, né, mas ela é de Mato Grosso do Sul, né, do ladinho ali de Bonito, né, a praia dela era bonita. Pois é. A Karen é responsável da primeira montagem do Bote da Loba que teve no Brasil, foi lá em função do esforço que a Karen fez para colocar esse texto em cena, né? Então a gente está sempre feliz de ver os amigos aí reunidos aí, debatendo, discutindo, digerindo, né? E trazendo a obra do Plínio Marcos à tona, porque é uma obra de extrema relevância, né?
O personagem Plínio Marcos era genial, era diferenciado, é de uma inteligência infinita, estava muito à frente do nosso tempo, mas a obra está aí, está atual, está efetiva e está à disposição de quem tiver interesse de conhecer, e quem sabe em breve, através do teatro, dos palcos, dos cinemas, dos curtas e das tecnologias que virão. Sim, essa, por exemplo, é isso. Eu também estou muito feliz Obrigado, sempre em poder estar envolvida e participar das discussões sobre o Plínio, né, um autor que eu tenho profunda admiração há tanto tempo, né, além de pesquisar e tudo mais. E aí, enfim, um beijo aqui para todo mundo que está mandando beijo, tem muita gente mandando beijo aqui. O Lelo aqui falando que ouvi dizer que a Karen vai ler o Bote da Loba. Pode ser uma. Aí, senti um tom de provocação aí, hein? Já meio que intimando aí, né? Vai ler o Bote da Loba, né? Possível. Aproveitar aí essa quarentena para fazer isso, né, e se juntar com as pessoas também, com os amigos, e estar junto também com outras pessoas que a gente ainda não conhece, né? Então, eu quero agradecer muito vocês também que estão aqui, agradecer também quem ficou aí assistindo a gente, quem entrou depois, quem ficou até o final. É muito importante poder ter contato com vocês e poder compartilhar, né, mesmo que dessa maneira, né, virtualmente, esse trabalho, essa discussão, enfim, tá junto aí. Eu também aproveitar, então, agradecer a todos. Desculpa, só um comentário, uma coisa que eu me lembrei agora, rapidinho, é que teve uma montagem do Ai, que Saudade da Saúva, não é, Kiko? Teve agora em Jundiaí, teve uma montagem que se chamava justamente No Reino da Banalidade. É um grupo de Jundiaí que fez uma leitura no Sesc o ano passado, no finalzinho do ano passado, e aí esse ano, no começo desse ano aqui, em março, se eu não estou enganado, eles fizeram a leitura, fizeram a montagem, né, de 3 textos do Plínio desse livro aqui, do Reino da Banalidade, né, que é o Ai, que Saudades da Saúva, o Verde que Te Quero Verde, e No Que Vai Dar Isso, se eu não estou enganado. Não, acho que foi o outro. Putz, agora vocês me pegaram, hein? Me deixou aqui. Vamos ter que fazer outra. O Rafa não tá aí? Cadê o Rafa? O Rafa é o cara aqui do grupo lá, né? Mas eu vou tirar essa dúvida aí. Pode entrar na nossa página do Facebook, tem a propaganda do evento deles lá, e aí tirar dessa dúvida. Mas foi feito foi a montagem, né? Com as três peças lá. A Saúva estava lá também. E a Saúva, faltou dar a referência, né? Essa frase, né? Ou o Brasil acaba com a Saúva, ou a Saúva acaba com o Brasil, isso é uma frase que era muito usada no começo dos 1930, 1920, e quem fez essa frase aí foi o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, quando ele veio para o Brasil e constatou que a Saúva estava espalhada em todo canto, e aí fez isso, né? Ou o Brasil acaba com a Saúva, ou a Saúva acaba com o Brasil. Depois disso, através da lapidação do Plinião, virou, né? Ai, que saudade da Saúva, né? Quando se viu que a Saúva não ia acabar o Brasil, e quem ia acabar com o Brasil era o próprio Brasil na figura dos seus governantes. Ai de nós. Ai de nós. Bom, valeu, tá subindo os letreiros. Quero agradecer também, amiguinhos. Foi um prazer e fica aí o ensinamento do Plínio para a gente ter mais coragem, né? Eu acho que coragem. É isso aí. Obrigado. Vamos que vamos com todos os poréns, porque sempre há um porém. Sempre há um porém. Quem sabe a gente cria obras completas de Plínio Marcos online. É isso aí. Vai ter tempo, hein? Vai ter tempo. Vai ter tempo, então. Vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Que haja próxima.
Obrigado, boa noite.